que significa, de fato, nascer de novo e se tornar uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não é apenas uma promessa bonita. É um chamado a uma transformação completa do coração, da mente e até da forma como vivemos. Muitos conhecem o versículo, mas poucos percebem a profundidade dessa mudança que redefine identidade, valores e escolhas. Ser uma nova criatura vai além de corrigir hábitos ou tentar ser melhor. Trata-se de uma renovação radical em que o velho eu perde poder e a vida é guiada por uma perspectiva inteiramente nova. O passado deixa de ditar quem você é e surge um modo de viver alinhado com o caráter e propósito de Deus, afetando cada decisão e cada relacionamento. Como essa transformação acontece na prática? Como ela se manifesta no cotidiano, nas decisões, nas atitudes e na forma como nos relacionamos com os outros? É exatamente sobre isso que vamos falar, explorando o impacto profundo e duradouro que a vida em Cristo pode gerar, mostrando que ser feito novo não é apenas espiritual, mas visível e transformador. Enquanto exploramos esse poder transformador que muda vidas, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar cada reflexão que revela a profundidade da palavra. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de ver a Bíblia ganhar vida de forma prática e impactante. E a inscrição garante que você esteja sempre conectado a esses ensinamentos. Desde o instante em que aceitamos Cristo, somos confrontados com uma realidade dolorosa. Há em nós uma velha natureza que insiste em permanecer viva. Paulo fala disso claramente em Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Essa antiga natureza não é apenas um conjunto de maus hábitos. Ela representa um sistema interno de desejos, motivações e inclinações contrárias à vontade de Deus. Ela precisa morrer para que o novo homem possa viver plenamente. Esse morrer não é simbólico ou superficial. É uma ruptura real com tudo que nos conectava ao mundo, ao pecado e à rebelião. Dentro de nós havia e ainda há uma inclinação para egoísmo, orgulho, sensações momentâneas em detrimento do eterno. Mesmo crentes experientes podem sentir essa velha natureza agir sutilmente, fazendo promessas vazias, induzindo ao desânimo ou seduzindo pelo caminho fácil. Se ela não for mortificada, ou seja, colocada sob o juízo e dominada pela graça, o cristão permanecerá preso a retrocessos. No entanto, é importante que enxerguemos. Não fomos chamados a livrar-nos da velha natureza por força própria. A cruz de Cristo protagoniza esse ato decisivo para nós. Paulo declara em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nossa morte com Cristo não é obra de força, mas de identidade. Somos identificados com sua morte para que vivamos com Ele. Essa união com Cristo é a chave para a verdadeira extinção de tudo que nos separa do Pai. Mesmo assim, essa morte nem sempre se manifesta de imediato em todas as áreas da vida. Há zonas tenebrosas dentro de nós, onde a velha natureza insiste em erguer sua voz, em pensamentos impuros, em julgamentos rápidos, em egoísmos sutis dos relacionamentos ou no desejo desenfreado de ser valorizado pelos homens. O cristão precisa estar vigilante, observando onde ainda há tentáculos dessa velha natureza, para que a transformação seja completa. Quando reconhecemos o que precisa morrer, não só os pecados visíveis, mas também os traços ocultos de nossa carne, damos o primeiro passo rumo à nova criatura prometida em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse entendimento não é apenas teórico. Ele molda nossa disposição para sermos obedientes, para abrirmos mão de justificativas e para permitir que o poder de Cristo opere uma ruptura radical dentro de nós.
a frase "Eis que tudo se fez novo", presente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ressoa como uma promessa vibrante de restauração. Mas há algo além de promessa, um chamado à ruptura com o sistema anterior. O novo não surge apenas por acréscimos superficiais. Ele brota da extinção da velha estrutura. É como uma árvore que, para florescer, deve primeiro ver suas raízes renovadas. Promessa sem compromisso pode ser vazia. Se considerarmos tudo novo apenas como uma bênção agradável, sem enfrentar o choque que ela representa, estaremos distorcendo a profundidade dessa mensagem. Jesus convidou a uma tomada de cruz diária. Lucas capítulo 9, versículo 23. E é nessa senda de morte e ressurreição interior que a promessa de novo se concretiza. Não é apenas para sentir diferente, é para caminhar diferente, pensar diferente, amar de modo diferente, reagir de outro jeito. O rompimento com padrões antigos implica renúncias dolorosas. Podemos ter que abandonar amizades tóxicas, hábitos alicerçados em gratificações imediatas ou sonhos pessoais que colidam com a visão do reino. Ao permitir que tudo se fez novo, abrimos espaço para alinhamentos com o caráter de Cristo, para escolhas guiadas pelo Espírito e não pelas paixões da carne. Essa nova vida exige coragem, uma ruptura consciente com o confortável para abraçar o desconhecido. Essa promessa de renovação atua não apenas no plano individual, mas também no coletivo. A igreja se transforma à medida que indivíduos vivem essa nova realidade. Comunidades, famílias, cidades e nações podem ser tocadas quando pessoas optam por essa ruptura radical com a velha ordem. O novo de que falamos é um agente de impacto. Quando experimentado, ele irradia transformação ao redor. Assim, a promessa de tudo novo não pode ser encarada de forma passiva. Ela nos chama à ação, a uma ruptura estrutural com tudo que nos aprisiona. A renovação autêntica é sempre fruto de um choque interno, um conflito entre o velho e o novo, no qual o novo deve triunfar com autoridade espiritual e integridade de caráter, não apenas com intenções bonitas. Quando alguém nasce de novo, não recebe apenas uma atualização moral, recebe uma identidade espiritual nova, radicalmente diferente da antiga. Jesus disse a Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 16, que quem crê nele não perece, e essa fé traz um novo nascimento. A partir desse momento, não somos mais definidos pelo que fizemos, mas pelo que ele fez em nós. Nossa identidade passa a ser em Cristo. Essa nova identidade implica posicionamento e pertencimento. Não estamos mais de fora, mas dentro, adotados como filhos e filhas de Deus. Faculdade de adoção nos concede direitos, mas também responsabilidades. Não é para acomodação, mas para a manifestação do caráter do Pai. Quem agora mora em Cristo, em união vital com Ele, é chamado a viver conforme essa filiação, não retornando às práticas da escravidão anterior. Estamos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. E essa veste não é externa, mas interna. Nossa mente, emoções e escolhas agora se alinham com aquele que nos chamou das trevas à luz. Portanto, não somos de fato crentes tentando viver certo, mas nova criatura experimentando o poder de uma vida regenerada. A velha identidade é descarregada. A nova é estabelecida. Esse novo eu também traz um destino. Somos embaixadores de reconciliação, ver 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Como representantes de Cristo, caminhamos com autoridade para anunciar paz, restaurar corações e ativar transformação. Nossa identidade não se limita ao ser salvo, mas ao ser usado em missão, somos parte de uma narrativa maior. Quando entendemos quem somos e nos apropriamos dessa nova identidade, rompemos com inseguranças, rotulações humanas e sistemas de performance. A nova criatura não vive para receber aprovação mundana,
Mas para corresponder ao chamado de viver segundo o amor, a justiça e a santidade de Cristo em cada circunstância do dia a dia, antes de seguirmos adiante, vale refletir. Qual mudança você percebe mais urgente na sua própria vida? Deixe nos comentários a sua percepção. Pode ser um hábito, um pensamento ou até uma área que você sente que precisa dessa transformação profunda. Ver outras experiências também nos ajuda a entender como a nova vida em Cristo se manifesta de formas tão únicas. Logo após a conversão, muitos imaginam que a vida cristã será um mar de tranquilidade espiritual, como se a velha natureza tivesse sido completamente extinta de forma instantânea. Mas a realidade é que, mesmo sendo nova criatura, a carne ainda tenta resistir ao domínio do Espírito. Essa tensão é descrita com clareza por Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A luta é silenciosa, constante e interna, e ela define muito do que vivemos após a conversão. O conflito não se trata de uma guerra entre dois eus com forças equivalentes. A nova criatura possui em si o Espírito Santo como capacitador e guia. No entanto, a carne tenta manipular pela memória, pelo desejo e pelo apelo à antiga forma de viver. Ela se alimenta de distrações, de falta de vigilância e da ausência de disciplina espiritual. Por isso, o crente que negligencia a oração e a palavra inevitavelmente dará espaço para que a carne volte a influenciar suas atitudes. Essa batalha não precisa causar desespero, mas sim consciência. Entender que ainda há uma natureza caída em nós é parte da maturidade espiritual. Muitos se frustram por ainda sentirem impulsos pecaminosos depois de terem entregado suas vidas a Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo confessou em Romanos capítulo 7, versículos 18 a 24, que havia nele uma guerra entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Essa honestidade não é fraqueza, é lucidez espiritual. A chave da vitória não está em tentar mais, mas em ceder mais ao governo do Espírito. Quando damos espaço para a presença de Deus nos governar por meio da obediência diária, da meditação na palavra e da prática do amor, a carne perde terreno. Não se trata de um estalar de dedos, mas de uma caminhada consistente. Cada renúncia fortalece o espírito. Cada pequeno não à carne é um sim ao caráter de Cristo sendo formado em nós. A nova criatura não é aquela que nunca é tentada, mas aquela que aprende a escolher o Espírito mesmo em meio ao confronto. O cristão maduro não é o que não sente a batalha, mas o que reconhece a luta e decide diariamente lutar do lado certo. Essa consciência nos tira da passividade e nos lança em um estilo de vida ativo, dependente da graça e sensível ao comando do Espírito Santo. Muitos confundem arrependimento com remorso, mas o verdadeiro arrependimento bíblico é metanoia, uma mudança radical de mente e direção. No original grego, metanoia envolve mais do que emoção. Trata-se de uma conversão profunda da mentalidade e das atitudes. João Batista já proclamava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Mostrando que essa transformação é o portal para o novo nascimento. Sem arrependimento real, não há nova criatura. Metanoia não é uma experiência momentânea, mas uma ruptura com o estilo de vida anterior. É abandonar velhos pensamentos, reconstruir valores e reformular desejos. Quando alguém se arrepende genuinamente, ele passa a ver o pecado como Deus vê. Isso produz dor, sim, mas também produz fruto. A nova criatura nasce desse parto espiritual, que não é leve, mas necessário. Sem dor não há parto. Sem arrependimento, não há transformação. O falso arrependimento gera promessas emocionais que se desfazem com o tempo. O verdadeiro, por outro lado, gera frutos visíveis e permanentes.
Como disse Jesus em Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A metanoia afeta a forma como falamos. Tratamos as pessoas, tomamos decisões e conduzimos nossos relacionamentos. Ela não fica apenas no campo espiritual. Ela transborda para a vida prática. Quando alguém experimenta essa mudança, há um deslocamento interno. A centralidade do eu dá lugar ao governo de Deus. O que antes era tolerável torna-se inaceitável. O que era considerado normal passa a ser visto como indigno. Esse realinhamento contínuo exige coragem, pois pode significar abrir mão de vícios emocionais, status social, oportunidades corrompidas e até de relações mal fundamentadas. Mas cada renúncia pavimenta o caminho de uma nova identidade. A metanoia é o alicerce sobre o qual se constrói a nova criatura. Sem ela, toda transformação será cosmética, rasa e temporária. O arrependimento verdadeiro nos reconecta com a santidade de Deus e abre caminho para um relacionamento sincero e profundo com o Pai. Quem passa por essa experiência nunca mais será o mesmo, pois o arrependimento real não apenas modifica condutas, ele transforma a essência do ser. Mesmo depois de nascer de novo, muitos cristãos enfrentam dificuldades para viver como novas criaturas. O motivo: a mente ainda está condicionada aos padrões do velho homem. É por isso que Paulo clama em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação real começa no campo mais estratégico da vida cristã, o pensamento. A mente humana é um campo fértil. Tudo que plantamos nela, ideias, crenças, experiências, palavras ou imagens, germina de alguma forma. A velha natureza deixou raízes profundas ali. Traumas, mentiras, medos, vaidades e percepções distorcidas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o próximo. Quando não lidamos com essas raízes, continuamos reagindo como antes, mesmo tendo recebido uma nova vida. A renovação da mente acontece quando a verdade da palavra substitui as mentiras antigas. É um processo de substituição e não de adição. Não basta colocar versículos bonitos sobre verdades antigas. É preciso arrancar o que está podre e plantar o que é santo. Isso exige tempo, esforço e disciplina espiritual. Leitura bíblica constante, oração com entendimento e meditação na verdade são armas poderosas para reconfigurar nossa mentalidade. Esse processo nos ensina a pensar como Cristo. A nova criatura não apenas crê diferente, mas também raciocina e reage de outra forma. O orgulho cede espaço à humildade, a vingança à misericórdia, a ansiedade à confiança. As emoções, antes desgovernadas, agora passam a ser conduzidas pela verdade de Deus. A mente renovada é o comando de onde partem as atitudes do novo homem. Quando a mente é transformada, o comportamento muda naturalmente. O segredo da constância espiritual não está em tentar parecer diferente, mas em pensar diferente, pois pensamentos moldam decisões, e decisões moldam destinos. A nova criatura só amadurece quando permite que sua mente seja reeducada pelo Espírito e pela verdade, criando um terreno onde o caráter de Cristo floresça com profundidade e estabilidade. Nem sempre é fácil distinguir quem verdadeiramente nasceu de novo. Muitas pessoas afirmam ser novas criaturas, mas continuam presas aos mesmos padrões antigos. A verdadeira transformação, porém, não se limita a um discurso. Ela se evidencia em frutos, atitudes e um estilo de vida coerente com a natureza de Cristo. Jesus declarou em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. As marcas de uma vida regenerada são visíveis e inegociáveis. Uma dessas marcas é a sensibilidade ao pecado. O que antes era normal, agora causa incômodo, desconforto e desejo de mudança. O cristão regenerado não vive mais em paz com práticas que desagradam a Deus. Há um novo sistema de valores funcionando dentro dele.
A consciência é afinada pela presença do Espírito, e essa sensibilidade interna é uma das evidências mais fortes de que algo realmente mudou por dentro. Outra marca evidente é a sede por santidade. A nova criatura não vive mais para agradar a si mesma, mas para se alinhar com o caráter do Pai. Há fome pela palavra, desejo por oração e busca pela comunhão com os irmãos. O que antes era obrigação se torna prazer. Essa nova disposição não nasce da obrigação religiosa, mas da transformação do coração. O crente regenerado anseia por crescer espiritualmente. A nova criatura também passa a manifestar os frutos do Espírito, conforme descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são produzidos pela força de vontade, mas pela ação do Espírito em um coração rendido. Eles se tornam evidências incontestáveis de uma transformação autêntica. Por fim, uma vida transformada impacta o ambiente ao redor. A nova criatura influencia, constrói, inspira e confronta com graça. Ela carrega em si a luz de Cristo e caminha como sal da terra. Onde passa, deixa sinais de mudança. As marcas da nova criação não são apenas interiores, mas se revelam em cada gesto, palavra e escolha. O mundo ao redor percebe que algo diferente aconteceu, e esse algo tem nome: vida em Cristo. Mesmo após uma conversão genuína, muitos cristãos enfrentam uma realidade perturbadora. As lembranças do passado continuam surgindo. Erros, traumas, vícios e escolhas antigas voltam à mente como fantasmas que insistem em assombrar. Mas o que fazer quando o passado bate à porta? A resposta está em entender que nossa identidade não está mais ancorada na velha criatura, mas no que Cristo fez em nós. Como afirma Filipenses capítulo 3, versículo 13, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Lidar com o passado não significa negar que ele existiu, mas permitir que ele não defina mais quem somos. O inimigo é mestre em usar memórias para gerar culpa, paralisar propósitos e minar a confiança. Ele acusa com base em fatos reais, mas ignora a verdade superior da graça. A nova criatura precisa aprender a responder às acusações com a certeza do perdão, com a consciência da justificação e com a convicção da nova posição em Cristo. Muitos carregam marcas profundas de um passado turbulento, e isso exige cura. Não é apenas um processo espiritual, mas também emocional. Feridas antigas precisam ser tratadas na presença de Deus, e muitas vezes com ajuda pastoral ou aconselhamento bíblico. Ignorar essas dores pode levar a retrocessos silenciosos. A nova criatura não é alguém imune à dor, mas alguém disposto a encarar o passado sob a ótica da cruz. O processo de libertação não é sempre instantâneo. Em alguns casos, memórias vêm à tona para que sejam entregues a Deus em oração, para que sirvam de testemunho da transformação ou para que gerem empatia por outros que enfrentam lutas semelhantes. O passado, quando curado, pode se tornar ferramenta de edificação. José, ao reencontrar seus irmãos, declarou em Gênesis capítulo 50, versículo 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A redenção do passado é possível. A nova criatura precisa aprender a declarar todos os dias. Isso fazia parte da minha velha natureza, mas eu fui feito novo. Quando compreendemos isso, somos libertos da prisão da culpa e livres para viver a plenitude da nova vida em Cristo. O passado pode bater à porta, mas quem atende agora é alguém transformado, redimido e firmado na verdade da graça de Deus. A ideia de que a salvação é apenas um bilhete para o céu é uma compreensão incompleta do Evangelho. A verdadeira graça não apenas nos livra da condenação eterna, mas nos transforma aqui e agora. Em Tito capítulo 2, versículo 12, Paulo ensina que a graça de Deus se manifestou.
ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa e piedosa. A graça não tolera o pecado, ela nos educa para vencê-lo. A nova criatura é fruto dessa graça poderosa. Não é uma construção do esforço humano, mas um milagre operado pela misericórdia divina. No entanto, essa graça não nos deixa como estávamos. Ela nos impulsiona à mudança. Aquele que verdadeiramente recebeu a graça de Deus sentirá o incômodo de viver em dissonância com o caráter de Cristo. A graça que salva é a mesma que santifica, que corrige e que transforma. Muitos distorcem o conceito de graça como uma licença para permanecer no erro. Mas a graça bíblica não é uma cobertura para a continuidade do pecado, e sim o poder para abandoná-lo. Ela nos liberta da escravidão do pecado, não apenas da culpa dele. É por isso que um verdadeiro encontro com a graça gera frutos de arrependimento, desejo de santidade e sede por agradar a Deus em cada área da vida. A nova criatura vive sob a perspectiva da graça que instrui. Cada falha se torna uma oportunidade de crescimento. Cada tropeço, um convite ao arrependimento e à dependência. Não se trata de perfeição instantânea, mas de transformação progressiva. O Espírito Santo, por meio da graça, vai moldando o interior até que o caráter de Cristo se revele em nós com clareza e verdade. Essa graça também nos ensina a olhar para os outros com compaixão. Quem foi alcançado pela misericórdia agora se torna canal dela. A nova criatura não julga com dureza, mas com discernimento e amor. A graça que transforma por dentro também transforma as relações. Ela cria pontes, cura feridas e nos torna testemunhas vivas de que Deus ainda transforma vidas, por graça e para a glória dele. A transformação do ser humano em nova criatura não se resume a uma mudança moral ou comportamental, mas ao restabelecimento de algo essencial que havia sido perdido: a comunhão com Deus. Desde o Éden, quando o homem pecou, esse elo foi quebrado, e a separação se tornou uma realidade espiritual trágica. Mas em Cristo, como declara 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. A nova criatura nasce nesse reencontro, e ele se torna o alicerce de uma nova caminhada. A comunhão com Deus não é um evento isolado de conversão, mas um relacionamento contínuo, profundo e cultivado. É como uma videira e seus ramos, conexão constante, como ensina João, capítulo 15, versículo 5. Desconectados dele, nada podemos fazer. Essa proximidade é mais do que uma sensação espiritual. É uma realidade sustentada por oração, meditação na palavra e obediência diária. A nova criatura respira esse relacionamento. Sem ele, não há consistência nem crescimento. Essa comunhão transforma nossas prioridades. O coração regenerado passa a desejar agradar a Deus acima de tudo. Coisas que antes pareciam importantes, agora perdem o brilho diante da presença divina. A nova criatura não busca a Deus apenas por necessidade, mas por amor. A motivação muda. Ele deixa de ser um recurso para emergências e passa a ser a fonte de toda a vida. O prazer está em conhecê-lo mais, em estar em sua presença e em ouvir sua voz. Além disso, essa comunhão nos torna sensíveis à vontade do Pai. Muitas decisões que antes seriam tomadas com base em lógica ou desejo próprio, agora são filtradas pela oração. O Espírito Santo, habitando em nós, guia com clareza, revelando caminhos e nos ensinando a discernir o tempo e a maneira correta de agir. A nova criatura, então, não anda mais sozinha. Ela caminha guiada por aquele que a regenerou. Cultivar essa comunhão diária é o que protege a nova natureza da influência da velha. O relacionamento com Deus não é apenas um bônus da fé cristã, mas o próprio centro da nova vida. É nessa intimidade que o caráter é moldado, as feridas são curadas e a identidade é reafirmada. Sem comunhão, até mesmo a nova criatura enfraquece.
mas com ela há vigor, propósito e constância para permanecer firme até o fim. Se há um protagonista invisível, porém absolutamente essencial, na transformação da nova criatura, é o Espírito Santo. Sem ele não há regeneração, não há convicção, não há nova vida. Jesus deixou isso claro em João capítulo 3, versículo 5, ao dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito é quem gera, conduz e sustenta essa nova identidade em Cristo. Ele não apenas sela o cristão, ele o transforma de dentro para fora, diariamente. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que habita no interior do regenerado. Sua missão é glorificar Cristo, ensinar a verdade e produzir o caráter do Filho em nós. Ele convence do pecado, nos guia em meio às decisões, fortalece nas tentações e nos consola nas tribulações. A nova criatura não apenas acredita no Espírito, mas vive com ele. Sua presença se torna indispensável. Um dos sinais mais claros da obra do Espírito é a transformação progressiva do nosso interior. A regeneração não termina no momento da conversão. Ela é uma jornada contínua de renovação. Paulo, ao escrever aos Coríntios, afirmou que somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, pelo Espírito do Senhor. Essa transformação não é imediata nem uniforme, mas é constante quando há entrega e sensibilidade. Negligenciar a comunhão com o Espírito é como tentar viver como nova criatura com os padrões da velha. Muitos cristãos se frustram por não verem mudanças profundas, porque ignoram o Espírito e tentam viver pela força do braço. A nova criatura precisa aprender a ouvir, obedecer e seguir a voz do Espírito. Isso se cultiva com tempo a sós com Deus, com um coração rendido e com disposição para obedecer, mesmo quando não é confortável. A presença do Espírito Santo é o maior privilégio do crente regenerado. Ele não apenas nos conecta a Deus, mas também nos capacita a viver uma vida que glorifique ao Pai. A nova criatura não é forte por si mesma. Ela é fortalecida pelo Espírito. Essa dependência gera humildade, perseverança e a certeza de que, mesmo em meio às lutas, há um Deus vivo agindo dentro de nós, moldando-nos conforme a imagem de Cristo. A transformação interior que a nova criatura experimenta não é um processo isolado. Deus nos recria não apenas para uma vida pessoal diferente, mas para uma atuação coletiva transformadora. O novo nascimento nos insere em uma família espiritual. E é nesse contexto que nossa nova natureza é testada, refinada e revelada. A igreja, como corpo de Cristo, se torna o espaço onde aprendemos a praticar o amor, o perdão e o serviço. Isso está implícito na declaração de Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Viver como nova criatura no meio da comunidade é um exercício constante de humildade e empatia. Não escolhemos os membros da igreja, Deus os traz. E nessa convivência surgem fricções que revelam o quanto ainda precisamos ser moldados. Perdoar quem nos fere, ceder em vez de vencer, servir sem reconhecimento. Tudo isso são expressões práticas da nova natureza em ação. A nova criatura não apenas frequenta a igreja, ela constrói comunhão. Fora da igreja, o desafio é ainda maior. Somos enviados ao mundo como embaixadores do reino. Isso significa que nossa transformação precisa ser visível também no ambiente de trabalho, na vizinhança, na escola, na família. A nova criatura carrega consigo o testemunho da graça que recebeu. Isso não se dá apenas por palavras, mas por atitudes que revelam o caráter de Cristo. Mansidão, integridade, generosidade, firmeza na verdade. A igreja, por sua vez, é o lugar de apoio, discipulado e nutrição espiritual. A nova criatura não pode crescer isoladamente.
Ela precisa de líderes espirituais, de irmãos maduros, de ensino consistente e de pastoreio. Deus nos transforma para depois nos usar na edificação mútua. Quando estamos ligados ao corpo, somos confrontados e encorajados. Quando nos isolamos, corremos o risco de retroceder. A nova natureza se manifesta mais plenamente na comunhão. Sozinhos, podemos parecer espirituais, mas é na convivência que os verdadeiros frutos aparecem. A igreja é o laboratório de santificação da nova criatura. É onde somos lapidados para que a imagem de Cristo se torne cada vez mais visível, não apenas no nosso interior, mas também na forma como amamos e servimos ao próximo com autenticidade. A primeira arena onde a nova criatura é colocada à prova não é o púlpito, nem o altar. É dentro de casa. É no ambiente familiar, onde somos mais conhecidos, que a autenticidade da transformação se revela. A palavra afirma em Efésios capítulo 5, versículo 2, andai em amor, como também Cristo nos amou. O amor não começa no templo, mas na mesa, no convívio diário, na paciência com o cônjuge, no respeito aos pais, na graça com os filhos. O lar é o primeiro lugar onde a nova natureza deve produzir frutos. Antes da conversão, muitos viviam relações marcadas por egoísmo, controle, violência verbal ou emocional. Ao nascer de novo, o cristão recebe não apenas uma nova identidade, mas um novo padrão de relacionamento. Servir, perdoar, compreender, dialogar. A velha criatura exigia, cobrava, manipulava. A nova oferece, acolhe e reconcilia. A transformação que não alcança os afetos é incompleta. Não é possível dizer que houve nova criação se os relacionamentos continuam sendo conduzidos pelas regras do velho homem. Isso se reflete também na forma como reagimos diante de conflitos. A nova criatura não se vinga, não levanta a voz para ferir, não busca vencer discussões, ela busca restaurar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. A vida familiar é o espaço onde a misericórdia deve ser praticada com maior intensidade. Perdoar dentro da família é sinal claro de maturidade espiritual. Outro impacto direto da nova natureza nos relacionamentos é a capacidade de construir um ambiente emocionalmente seguro. A nova criatura se torna um canal de paz. Ela não apenas evita a contenda, mas promove a harmonia. Seus filhos aprendem a ouvir a voz do Evangelho não apenas no culto, mas nas atitudes cotidianas dos pais. Seu cônjuge sente o amor de Cristo não apenas nos momentos de devoção, mas nas pequenas escolhas de renúncia, cuidado e generosidade. O cristão regenerado não se limita a viver em paz com Deus. Ele busca viver em paz com todos, principalmente com os que estão mais próximos. Se a nova criatura não consegue transformar sua casa, dificilmente terá autoridade para influenciar o mundo. A família é o primeiro ministério. É ali que a luz precisa brilhar com mais força, não com religiosidade, mas com o reflexo real de Cristo nas palavras, gestos e decisões do dia a dia. Muitas pessoas confundem fé com discurso, mas a verdadeira fé se manifesta em frutos. João Batista, ao confrontar os religiosos de sua época, foi direto: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Essa declaração mostra que o arrependimento genuíno, que gera nova criatura, precisa ser comprovado na prática. O testemunho do cristão não é apenas aquilo que ele prega, mas aquilo que ele vive. E os frutos são a linguagem mais honesta da transformação. A nova criatura não se contenta em parecer cristã, ela vive como tal. O arrependimento real muda não apenas o destino eterno, mas também as ações cotidianas. Se antes havia mentira, agora há verdade. Se antes havia ganância, agora há generosidade. Se antes havia ira, agora há domínio próprio. A mudança não é cosmética, é estrutural. O arrependido não precisa anunciar que mudou.
Sua vida já revela isso sem palavras. Os frutos não surgem por esforço humano, mas pela conexão com Cristo. Em João, capítulo 15, versículo 4, Jesus ensinou: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, assim também vós, se não permanecerdes em mim. A produção de frutos é consequência de permanecer nele. A nova criatura, então, se dedica menos a impressionar os outros e mais a se manter ligada à fonte. Frutos dignos de arrependimento também significam reparação. Zaqueu, ao ser tocado por Jesus, não apenas se arrependeu, ele decidiu restituir. Disse: se defraudei alguém em alguma coisa, restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, versículo 8. A nova criatura, sempre que possível, busca consertar o que fez de errado. Ela não foge da responsabilidade. Ela deseja que a justiça de Deus se reflita em suas atitudes com os outros. O testemunho silencioso, feito de frutos visíveis, tem mais impacto do que 1000 sermões. A nova criatura atrai atenção não pela eloquência, mas pela coerência. Quando o mundo observa um cristão transformado, ele vê o próprio Evangelho encarnado. A vida que frutifica se torna uma vitrine da graça, uma janela aberta para que outros enxerguem a beleza da vida com Deus. A nova criatura não nasce pronta, ela nasce comprometida com o processo de se tornar como Cristo. Essa caminhada é o que a Bíblia chama de santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação não é uma opção para os espirituais, é uma necessidade para todos os que foram feitos novos. Trata-se de uma jornada de transformação contínua, progressiva e intencional. Diferente da justificação, que é instantânea e ocorre no momento da conversão, a santificação é um processo. Ela não acontece sem esforço, nem apenas por desejo. A nova criatura precisa cooperar com o Espírito Santo, alimentando-se da palavra, vigiando os pensamentos, crucificando a carne e escolhendo a obediência quando for mais difícil. Cada dia é um passo rumo à maturidade espiritual. Cada escolha molda mais um traço do caráter de Cristo em nós. Santificar-se não é isolar-se do mundo, mas resistir às contaminações dele. É viver no mundo sem pertencer a ele. É manter o coração puro em meio a uma geração corrompida. A nova criatura aprende a dizer não, não apenas ao pecado grosseiro, mas às sutilezas da vaidade, da hipocrisia, da indiferença espiritual. Ela não vive guiada por regras, mas por convicções nascidas do Espírito. Sua motivação não é parecer santo, é agradar ao santo. O processo de santificação também passa por provações. Deus usa circunstâncias difíceis para purificar intenções, confrontar atitudes e revelar áreas que ainda precisam ser transformadas. Como o ouro no fogo, o cristão é refinado. Tiago, capítulo 1, versículo 4, nos lembra: tenha a perseverança, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A nova criatura não foge do processo. Ela o abraça, porque sabe que ali está sendo formada para um propósito eterno. Essa jornada de santificação nunca termina nesta vida, mas cada avanço, por menor que pareça, é sinal de que a nova criatura está viva, ativa e em crescimento. Não somos chamados a uma perfeição imediata, mas a uma entrega diária. A nova criatura não é perfeita, mas é perseverante. Ela caiu ontem, mas hoje se levanta, sacudida pela graça e impulsionada pelo desejo de se parecer cada vez mais com Cristo. Ao nos tornarmos novas criaturas, não apenas recebemos uma nova identidade, mas também uma nova missão. Deus não nos transforma para que apenas desfrutemos da salvação, mas para que nos tornemos instrumentos de reconciliação neste mundo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma que Deus nos deu o ministério da reconciliação.
Isso significa que cada cristão regenerado é um agente ativo na reconstrução da ponte entre Deus e os homens, e entre os homens entre si. A nova criatura carrega dentro de si o chamado para restaurar o que o pecado rompeu. Onde há divisão, ela semeia paz. Onde há ódio, ela planta perdão. Onde há desconfiança, ela oferece verdade e amor. Essa missão não é uma opção para os mais espirituais, é a essência da nova vida. O mundo vive mergulhado em conflitos, feridas e muros. Mas a nova criatura é chamada a viver diferente, como alguém que conserta brechas e traz reconciliação por onde passa. Ser um reconciliador exige maturidade. Não é possível restaurar relacionamentos sem antes vencer o orgulho, a sede de justiça própria ou o desejo de retribuição. A nova criatura aprende a abrir mão de estar certa para estar em paz. Ela aprende a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." A pacificação não é fraqueza, é marca de quem foi transformado. Essa missão se estende também à reconciliação entre os homens e Deus. O novo, nascido, se torna porta-voz do Evangelho. Suas palavras, atitudes e estilo de vida anunciam a boa nova da salvação. Ele não prega apenas no púlpito, mas no cotidiano, no trabalho, na família, nas redes sociais. Cada gesto revela a graça que o alcançou. Ele sabe que foi reconciliado para agora reconciliar outros. E essa consciência dá sentido à sua existência. A nova criatura vive com o propósito de restaurar. Ela não ignora o caos ao redor, mas atua com autoridade espiritual para levar cura onde há dor, luz onde há trevas e reconciliação onde há separação. Sua vida é uma extensão do ministério de Cristo na Terra. Ela não apenas representa a nova criação, ela trabalha para que outros também a conheçam. Ao nascermos de novo, recebemos um destino eterno, o céu. Mas essa certeza não nos isenta da responsabilidade de viver de forma transformadora aqui e agora. A nova criatura não é alguém que apenas espera a eternidade. Ela antecipa o reino de Deus em sua conduta diária. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 20, "A nossa pátria está nos céus. Contudo, enquanto não chegamos lá, vivemos como cidadãos do reino, representando seus valores na terra." Essa perspectiva eterna redefine nossas prioridades. A nova criatura não vive para acumular, competir ou impressionar. Ela vive para impactar, servir e glorificar a Deus em tudo. Sua vida está voltada para a missão, não para o conforto. Ela entende que a terra é o campo onde a sua nova natureza deve florescer. Não basta ser salvo, é preciso ser útil. A eternidade é o destino, mas o presente é o tempo de semear, lutar e amar. O céu influencia nosso comportamento na terra. A esperança da glória futura nos sustenta nas tribulações presentes. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18, "As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." A nova criatura vive com os olhos fixos no eterno, mas com os pés firmes no presente. Essa tensão saudável entre futuro e presente é o que molda um cristão maduro. Enquanto esperamos o céu, somos chamados a transformar o ambiente em que vivemos. A nova criatura se engaja na sociedade, leva justiça, promove a verdade, protege os fracos, denuncia o pecado com amor. Ela não vive alienada, mas comprometida. Não espera passivamente a volta de Cristo, mas atua ativamente para que outros estejam prontos para esse encontro. Seu coração está no céu, mas sua missão está aqui. Ser nova criatura é viver entre dois mundos, com a esperança do céu e o compromisso com a terra. É agir agora como quem já conhece o fim glorioso. É trabalhar como quem já ouviu o chamado eterno. É viver transformando enquanto aguarda ser completamente transformado. A nova natureza pulsa com esse duplo movimento, olhos no trono, mãos no arado.
A transformação em nova criatura não é um ponto de chegada, mas o início de uma jornada que exige constância. É possível começar bem e se perder no caminho, se a conexão com Cristo não for mantida. Em João, capítulo 15, versículo 6, Jesus alerta: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A nova natureza só permanece viva quando alimentada por uma relação contínua e profunda com Cristo. Permanecer é mais do que crer, é andar com Ele todos os dias. O perigo da velha natureza é que ela nunca desaparece completamente nesta vida. Ela está à espreita, esperando momentos de fraqueza, desatenção ou orgulho. Quando negligenciamos a comunhão com Deus, começamos a operar novamente segundo os padrões antigos. A carne não precisa de permissão para agir, basta que o espírito seja ignorado. Por isso, o permanecer se torna escudo, alicerce e direção para a nova criatura. Permanecer em Cristo envolve oração constante, obediência à palavra, submissão ao Espírito e vigilância espiritual. Não se trata de ritualismo, mas de relacionamento. A nova criatura precisa se manter ligada à fonte, porque é ali que recebe forças, discernimento e direção. Como uma planta que murcha sem água, o cristão enfraquece sem intimidade com Deus. E o esfriamento espiritual é o primeiro passo para o retrocesso. A permanência também nos protege contra o engano. Vivemos tempos de confusão, doutrinas distorcidas e distrações sutis. O permanecer em Cristo nos mantém firmes na verdade, longe do modismo e das seduções do mundo. A nova criatura precisa saber em quem está firmada. E essa firmeza não vem do conhecimento intelectual apenas, mas de um coração que escolheu viver unido ao Salvador em todos os aspectos da vida. Finalizando essa jornada de entendimento, percebemos que ser nova criatura é mais do que experimentar um milagre. É viver diariamente sustentado por Ele. Permanecer é o segredo da continuidade, o escudo contra o retrocesso e a ponte para uma maturidade sólida. A nova vida não se mantém sozinha. Ela floresce na permanência, se fortalece na dependência e frutifica na obediência. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa transformação que a palavra anuncia. Compartilhe nos comentários experiências ou reflexões da sua própria caminhada. E se sentir que esse conteúdo pode tocar alguém que você conhece, compartilhe o vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal e acompanhar reflexões que mostram como a vida em Cristo pode renovar cada dia, em qualquer idade. O vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal e acompanhar reflexões que mostram como a vida em Cristo pode renovar cada dia, em qualquer idade.